Uma pesquisa desenvolvida com pacientes atendidos no Núcleo de Atenção em Diabetes, NADI, para um trabalho de conclusão de curso, foi apresentada no Congresso Catarinense de Endocrinologia e Metabologia, que aconteceu em julho. O estudo, que analisou os reflexos do diabetes mellitus, que pode provocar inflamações e até amputação dos pés, foi premiado com o segundo lugar neste evento. Para falar mais sobre saúde, eu converso agora com o médico endocrinologista Dr. Fúvio Tomazelli, que está em linha conosco. Dr. Fúvio, muito bom dia. Denise, muito obrigado pelo convite para estar aqui hoje conversando um pouquinho com vocês sobre diabetes. Pois é, e em especial essa pesquisa, doutor, como é que foi feito esse trabalho, essa pesquisa com pacientes diabéticos? Então, esse trabalho ele foi realizado por alunos da graduação da medicina, né, o trabalho de conclusão de curso, no qual eles analisaram um instrumento, né, que se chama baropodômetro, para avaliar como é que era a sensibilidade plantar e como que se comportavam os pés dos pacientes diabéticos em relação a isso, né? É extremamente importante esse tipo de trabalho e da detecção precoce do exame dos pés para que a gente consiga evitar, né, as complicações relacionadas ao pé diabético, como úlceras, feridas crônicas e amputações. Quando falamos em diabetes, doutor, tem várias formas de apresentar essa doença. Em especial aqui, o que é o diabetes mellitus e o que pode provocar diretamente esse problema em especial? O diabetes mellitus ele se caracteriza por uma elevação dos níveis de glicose no sangue, né? Então, isso é o que classifica o diabetes mellitus. Os sintomas mais comuns, poliúria, né, que é o excesso de urina, o excesso de sede, né, uma fadiga, um excesso de fome, esses são os sintomas clássicos da doença. Mas muitas vezes o indivíduo não tem sintomas e vai ter as complicações da doença. Dentre elas, nós podemos ter alterações visuais, né, até um grau máximo de cegueira, nós podemos ter problemas, nós podemos ter um infarto, um derrame e a temática do pé diabético, que foi o foco maior da pesquisa aqui, né? É o surgimento de feridas crônicas nos pés, que não têm uma boa cicatrização, que não evoluem bem e que muitas vezes podem acabar num desfecho triste, que é a amputação. Essa ferida que surge no pé diabético, doutor, ela no primeiro momento começa assim, sem nenhuma causa, ou tem sim uma causa, é um calo, é um machucadinho que foi por isso ou foi por aquilo, e dali para frente começam as complicações maiores? Então, na verdade, o que diabetes faz, né, ele causa uma complicação chamada neuropatia diabética. O que acontece nessa situação? Nessa situação, o indivíduo perde a sensibilidade, né, nas extremidades, nos pés, por exemplo, e começa a pisar de forma errada sem perceber, né? Com isso, existe uma possibilidade maior dele fazer uma calosidade e essa calosidade acabar resultando num ferimento aberto. Outra coisa que acontece, é muito comum na neuropatia diabética, os pés desidratarem, né? Então o indivíduo fica com essa pele muito ressecada, que também propicia fissuras. Além, claro, de que qualquer machucado pode ocorrer, né? Por exemplo, o indivíduo deixa uma pequena pedrinha dentro do sapato, como ele está com uma alteração da sensibilidade, às vezes ele não percebe essa pedrinha, passa o dia inteiro machucando ali e quando vê surge a ferida. Então é um conjunto de situações. Além disso, não é só a neuropatia, o diabetes também atrapalha a circulação sanguínea nas extremidades, né? E aí, atrapalhando a circulação sanguínea nas extremidades, quer dizer, você não sente direito, pode machucar, esse machucado pode progredir e o sangue não chega direito nas extremidades, o indivíduo acaba não tendo uma boa cicatrização, acaba não tendo boas defesas. Daí a importância de um trabalho como esse, no qual a gente busca o quê? A gente busca a detecção precoce das alterações relacionadas ao diabetes e pés antes que surjam os ferimentos, né? E como seria essa detecção precoce, doutor, para de fato evitar uma maior complicação e até, em alguns casos, né, a necessidade de amputar o pé? Existe um exame, né, que a gente faz de rotina lá no NAD, né, que é o exame com monofilamento.
É um exame muito simples, né? A gente tem os enfermeiros capacitados para a realização desse exame, né? Eles seguem todo um protocolo que vem das diretrizes brasileiras de cuidado ao pé diabético, tá? E que com esse monofilamento, né, que é como se fosse um fiozinho de nylon, vamos dizer assim, mas claro, com uma rigidez específica, ele consegue detectar se o indivíduo está ou não com alguma área do pé na qual não está sensível. E o exame não é só isso, ele também avalia os reflexos relacionados ao pé, ele também avalia a questão dos pulsos, né, para ver como é que está o fluxo sanguíneo para esses pés, e todo um exame visual, no qual ele consegue ver, por exemplo, unhas que não estão adequadas, pele que está muito ressecada, alguma outra alteração que ele perceba, como deformidades do pé, enfim. É um exame que é um protocolo, né, que é feito de rotina lá no NAD. Doutor Fúvio, aí percebendo essas alterações, né, de fato sendo comprovado esses problemas através desse exame que é proporcionado através do NAD, aí um núcleo de atenção em diabetes, que aqui em Blumenau desempenha um trabalho muito importante, exemplar, junto à rede pública de saúde, percebendo, analisando sim essas complicações iniciais, doutor, como é que fica o tratamento, o que é proporcionado para esses pacientes e até mesmo aqui também como formas de levar para o nosso dia a dia essas dicas importantes para as pessoas que estão, por exemplo, com algum tipo de complicação em casa e precisariam já acender o sinal amarelo e por que não dizer o sinal vermelho, né? Sim, é muito importante a tua pergunta. Em termos práticos, o que a gente tem, né? Primeiro, o melhor tratamento para o pé diabético é controlar direito a glicose. Então, é fazer o tratamento do diabetes adequadamente, manter os seus níveis de glicose adequado, usar as medicações que são orientadas pelo médico, respeitar as questões da dieta, ter uma atividade física regular, tudo isso vai contribuir para o controle da glicemia. Se você tiver com a glicemia normal, os riscos de você desenvolver um pé diabético já reduzem muito. Em relação ao pé especificamente, existem algumas orientações práticas do dia a dia. Por exemplo, você vai calçar teu sapato, sempre dá uma batidinha primeiro para ver se tem alguma pedrinha dentro, alguma coisa, e usar calças que protejam adequadamente seu pé, né? Existem inclusive calçados específicos para os casos que são necessários, né? Que são calçados desenvolvidos para o pé do diabético, tá? Evitar, por exemplo, na hora do chuveiro, no inverno, a pessoa tem mania de testar a temperatura da água, muitas vezes colocando o pé primeiro, né? Deveria colocar o antebraço, porque o pé pode estar com pouca sensibilidade e queimar. Evitar andar descalço, evitar usar calçados muito apertados que possam fazer calos ou calçados novos, né? Todo um cuidado com a questão do corte das unhas, da higiene do pé, de secar bem no meio dos dedos. A gente sempre diz assim, o paciente tem que olhar para o próprio pé, tem que cuidar bem dele, né? Quando é necessário usar algum creme para hidratar esse pé adequadamente. Então a gente tem o melhor tratamento é evitar que a lesão surja. Agora, quando a lesão já surgiu, nós temos duas formas básicas de tratar. Nós teríamos curativos locais, vamos dizer assim, mas muitas vezes isso não é suficiente. Você precisa também de uma avaliação sempre do vascular, né? Porque muitas vezes é necessário daí procedimentos cirúrgicos para melhorar a circulação ali. E em casos extremos, muitas vezes você precisa realmente fazer um procedimento mais agressivo, como uma amputação. E aqui estamos falando, né, doutor Fúvio Tomazelli, de problemas decorrentes de uma doença que muitas vezes não apresenta sintomas, ela está silenciosa, se faz silenciosa, mas já está ali provocando, por exemplo, várias complicações ou já dando início a várias complicações e entre elas aqui o próprio pé diabético, mas são tantos outros problemas, né, doutor, decorrentes da questão do diabetes já presente no corpo da pessoa, né? Sem dúvida, né? E é como eu sempre digo, o diabetes ele é uma doença com inúmeras complicações quando não controlado. Então, acho que a grande mensagem que tem que ficar para a população é procure seu médico, siga seu tratamento, obedeça as regras de alimentação e de atividade física, né? E que você... esse, no fundo, é o melhor tratamento para as complicações, né? Ter um diabetes bem controlado. Doutor Fúvio, onde está localizado o Núcleo de Atenção em Diabetes aqui em Blumenau, o NAD? A gente fica ali na República Argentina, né? A gente fica atrás do AG do Centro ali, né? Para as pessoas que conhecem Blumenau há mais tempo, ali onde era antigamente a concessionária da Peugeot, do lado da Silmac. E como os pacientes chegam até o Núcleo de Atenção em Diabetes? Qual é o encaminhamento que ele tem que ele recebe para poder ser atendido pelos profissionais do núcleo? Existe um protocolo, todos os médicos ligados à rede municipal de saúde têm acesso a esse protocolo de quais os critérios de encaminhamento, né?
Basicamente, qualquer SF pode encaminhar um paciente para o NAD. O paciente precisa passar por um SF para chegar no NAD. Ele não tem um atendimento direto ali no NAD. Ele precisa passar pela sua unidade de referência primeiro. Nós temos muitos pacientes com esse atendimento ali sendo já prestado pelo Núcleo de Atenção em Diabetes? Sim, nós temos um volume muito grande de atendimento, né? Nós temos hoje 3 endocrinologistas de adulto e 1 endocrinologista de criança atendendo ali regularmente. O senhor falou, então, tem esse atendimento pediátrico e também o atendimento adulto. Na questão dos adultos, doutor, idades variadas, até porque muitas pessoas imaginam que a questão do diabetes é uma complicação que pode surgir com o avanço da idade, mas aqui pontuando também essa faixa etária dos pacientes hoje que são atendidos pelo Núcleo de Atenção em Diabetes. Ali no Núcleo de Atenção em Diabetes nós atendemos os adultos, né? Então, acima de 18 anos, não existe um limite superior, e a agenda específica do pediatra teria que conversar daí direitinho lá, que eu não lembro, né? Mas também são pacientes que têm que ser encaminhados, né? Volto a dizer, a gente não tem um atendimento direto, né? Essa pergunta que eu fiz para o senhor é porque justamente é bom a gente colocar aqui como referência. Não existe uma idade mínima, uma idade máxima, não existe uma faixa etária de maior ou menor risco. O importante é sim trabalhar com essa prevenção e, mais do que isso, também ter esse acompanhamento médico, ficar atento aos sintomas quando surgirem ou às complicações que podem ser decorrentes do diabetes, até porque não tem uma faixa mais crítica para desenvolver essa doença, né, doutor? Não, o diabetes ele pode aparecer em qualquer idade, né? O diabetes mais comum que a gente tem, que é o diabetes tipo 2, ele costuma aparecer depois dos 35, 40 anos. Mas isso é um dado que também tem sido revisto, por quê? Porque esse diabetes tipo 2, ele está muito ligado ao excesso de peso. E a gente tem cada vez mais pessoas com uma idade inferior a isso, e já com bastante peso e muitas vezes já com diabetes. Doutor, a relação do hábito de fumar para quem tem essa doença, para quem tem diabetes, quais são os fatores complicadores também dessa relação cigarro e diabetes? Então, eu costumo dizer que o cigarro não é bom para nada, né? E é muito pior no diabetes, porque aumenta muito o risco, por exemplo, de trombose, de infarto, de AVC, de obstrução da circulação arterial. Então, o tabagismo, sem dúvida nenhuma, se a gente falar aqui da questão específica do pé diabético, é um grande fator de risco. Então, com certeza, o diabético tem que parar de fumar. Tá certo. Doutor Fúlvio, muito obrigada por estar conosco hoje aqui na programação da Rádio CBN. Um bom dia para o senhor. Obrigado você pelo espaço. Entrevista importante. Dr. Fúlvio Tomazelli conosco, ele que é médico endocrinologista, trazendo um pouquinho mais sobre o Núcleo de Atenção em Diabetes, o NAD, aqui na nossa cidade, e também essa pesquisa desenvolvida com pacientes atendidos pelo NAD para um trabalho especial, de conclusão de curso, que foi apresentada no Congresso Catarinense de Endocrinologia e Metabologia.